Sabe que tem muitas pessoas que correm, mas se Deus colocou em meu coração, eu não vou correr daquilo que Deus orientou. Meus irmãos, eu creio que Deus irá falar para com o coração dos irmãos, em nome de Jesus. Todos acharam? Amós capítulo de número 5, versículo de número 17 e 18, diz assim a palavra do Senhor: E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Número 18: Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. Podemos assentar em nome de Jesus. O teu glória a Deus, teu aleluia, não me atrapalha, irmãos. Os irmãos já me conhecem, já sabem, eu basicamente sou da casa, né? Vez ou outra estou aqui. Mas vamos entrar na palavra. A palavra do Senhor, no livro ao qual escreveu Amós, vai se iniciando no capítulo de número 1, já como título: Juízo de Deus contra as diversas nações daquela época. Então nós vemos que Amós, ele era um homem do cotidiano, do dia a dia. Ele era um dos pastores de Tecoa e também era um dos plantadores e colhedores ali daquele lugar. Mas nós vemos que Deus, ele é um Deus ao qual muda, pois, o propósito do ser humano. Às vezes nós achamos que nós vamos, quando por exemplo nós somos pequenos, o que você vai querer ser quando crescer? Eu creio que uma das últimas coisas que Amós, isso a palavra não diz, mas conjecturando, uma das últimas coisas que Amós talvez pudesse imaginar era que Deus o iria levantar como profeta naquele tempo. Mas nós vemos que ao reinado de Jeroboão II, nós vemos que esse rei, ele até foi um rei ao qual levou riquezas, ele conseguiu terras para o reino do Senhor, mas ele foi um rei reprovado, porque ele permitiu que se levantasse idolatria naquele tempo, e ele permitiu que a injustiça fosse cometida naquele tempo. Irmãos, só para que os irmãos entendam o contexto em que eu vou entrar nessa noite, nós sabemos que, eu gosto sempre de dizer isso, em vira e mexe uma ministração ou outra eu gosto de dizer isso, o ser humano, ele insiste em querer andar em círculos. Nós sabemos que erros que já foram cometidos no passado, o ser humano insiste em continuar errando na mesma coisa. Nós vemos que lá atrás, Amós, ele foi chamado para levar no capítulo de número 1, no capítulo de número 2, nós vemos que Deus, ele traz uma mensagem para todas as nações que estavam ali, e também para Israel e Judá. Só que nós vemos que a partir do capítulo de número 3, irmãos, nós vemos que a coisa começa a estreitar, porque Deus, ele começa a cobrar daqueles que eram o que ele mais chamou, e aqueles que ele chamou como teu povo escolhido. Nós vemos que a partir do capítulo de número 3, irmãos, nós vemos os juízos que são proclamados contra Israel. Nós vemos que o povo naquela época tinha se vendido, tinha se dobrado à idolatria, tinha se dobrado às coisas que não eram as de Deus. Mas ainda assim, existiam os poucos remanescentes naquela época, naquele lugar, que mesmo indo contramão do que era a tendência daquela época, eles ainda estiveram fiéis para com Deus. Eles ainda estiveram ali se posicionando para com o Senhor, mesmo que a idolatria havia sido imposta no reino, mesmo que a idolatria havia entrado e escancarado as portas, mas nós vemos que o Senhor, ele ainda zela por aqueles que têm seriedade e obediência para com ele. Nós vemos que o Senhor, ele escolhe, pois, Amós. Nós vemos que Amós, o próprio Amós diz que ele não era profeta, ele se achega ali até Tecoa. Nós vemos que ele se achega também a um lugar chamado Betel. E naquele lugar ele começa a pregoar o juízo de Deus.
Aquilo que Deus falava para com ele, ele falava para com o povo e para com ele. E nós vemos que naquela época, o rei, as autoridades, eles faziam duas coisas: praticavam a injustiça, porque vendiam, pois, os pobres, os desamparados, por simples moedas e sapatos. Aqueles que eram para poder levar a palavra do Senhor, não tinham mais voz para poder pregar o arrependimento. Eram sufocados porque a tendência que vinha do rei e das autoridades daquela época era somente falar coisas boas e apoiar, pois, ao rei. Então nós vemos que ele vai totalmente na contramão do mundo naquele lugar. Irmãos, todos nós que vamos na contramão, o inimigo ele se levanta, ele se enfurece, porque ele tenta colocar coisas vãs, coisas da parte da idolatria, para tentar tirar o foco do povo do Senhor. Mas ainda tem uns poucos que se posicionam e ainda falam sobre arrependimento. Nos dias atuais, irmãos, não tem sido diferente. Quantos lugares por aí, irmãos, nós vemos que só quer saber do Jesus de amor, do Deus de amorzinho, mas esquece que o próprio Jesus Cristo diz que aquele que não faz a vontade do Pai, aquele que se volta contra o Pai, aquele que não faz aquilo que o Pai ordena, é filho do diabo. E naquele tempo ele se coloca contra essa tendência de só querer falar bem, falar bem, falar bem. Ele fala: olha, haverá dias difíceis. Irmãos, se nós vemos aqui o capítulo de número 1 e o capítulo de número 2, existem duas expressões que se repetem do início ao fim, que é assim diz o Senhor. E também, além desse, tem a expressão por isso. O assim diz o Senhor vinha logo em sequência o julgamento da parte de Deus, porque o povo errava. Deus dava a possibilidade do povo se arrepender, e ainda assim eles não se arrependiam. Então vinha a consequência. Então, por isso, Deus em todas as instâncias vinha falando que os consumiria, os castigaria com fogo. Irmãos, nós sabemos que nos nossos dias atuais as coisas não têm sido fáceis, tem sido complicado. Mas assim como nos tempos de Amós, pode se levantar a idolatria, pode se levantar a prostituição lá fora, pode se levantar a homossexualidade lá fora, pode se levantar leis lá de fora, mas nós sabemos a quem nós servimos, nós sabemos o princípio ao qual nós devemos estar nos posicionando, nós sabemos o Deus ao qual nós servimos e ao qual tem cada vez mais disponibilizado da tua graça sobre nossas vidas. Ah, irmãos, mesmo que tentem nos calar lá fora, mas que nós possamos proclamar coisas boas novas do Senhor. Sabemos que por causa da palavra do Senhor seremos odiados, mas assim que nós possamos ser odiados por este mundo e aprovados por Deus, que assim nós possamos ser avivados da parte do Senhor e fazer o querer e a vontade dele, seguir no lead da parte do Senhor, do que agradar a este mundo e perder a salvação. Amados, mas nos vale estarmos ali também, como estava João Batista, ali batizando, e antes mesmo veio João, ali também, pois pavimentando, pois o caminho para o Messias. João, ele falava palavras duras, irmãos, chamava aqueles que eram as lideranças da época, que também estavam deturpando, aqueles que estavam distorcendo a palavra, ele chamava de raça de víboras, porque envenenavam, irmãos, o povo da época. E existem muitas pessoas por aí vazias de Deus e que querem tomar posição como se fossem cheios. Dá 2, 3 quebradinhos para um lado e para o outro,
fala 2, 3 palavras emboladas e fala que é isso, que é mistério. Não dobra o joelho para poder orar. Não busca revestimento da parte do Senhor. Faz coisas que agradam ao mundo e a Deus esta era. E aí você aceita para poder falar a palavra do Senhor. Ou melhor, falar a palavra do Senhor não, distorcer aquilo que o Senhor impôs. Porque nós sabemos que Deus, Ele é um Deus de amor, sim, mas Ele também é um Deus ao qual desce com fogo. E aquele que se encontrar, irmãos, diferentemente do povo daquela época, que estava cheio de pecaminosidade, que Deus acabou por compará-los como Sodoma e Gomorra, que iria consumi-los como Sodoma e Gomorra. Que nós possamos ser diferentes, permanecermos diferentes, como ouro, para que quando vier, pois, o fogo de Deus, irmãos, que nós possamos ser purificados e limpos, que nós possamos cada vez mais estarmos posicionados como vaso de barro na mão do oleiro, ao qual é moldado na mão do oleiro, às vezes até se quebra na mão do oleiro, mas é moldado conforme aquele da vontade do oleiro, e ali é feito um vaso conforme lhe apraz, e ali ele retira e coloca no forno, também é testado no fogo, irmãos. E nós sabemos que o povo daquela época só não houve um avivamento porque não houve um quebrantar de coração, irmãos. Só não houve um avivamento porque eles não rasgaram os seus corações. Muitos até cultuavam a Deus. O próprio Senhor fala através do seu profeta. Muitos estavam cultuando, mas estavam com a vida torta, com a vida totalmente fora do caminho do Senhor. Estavam até fazendo sacrifício ao Senhor, até mesmo levando sacrifício à casa do Senhor, mas não agradavam ao Pai. Eram pessoas totalmente religiosas, que seguiam dogmas, seguiam os preceitos que ali foram impostos, mas não seguiam a lei e a sã doutrina do Senhor. Irmãos, quantos e quantos e quantos hoje se encontram como aquele povo? Quantos neste mundo se encontram, pois, afastados, achando que estão fazendo, querer a vontade do Senhor, mas estão longe, irmãos. Aí é que entra, irmãos, uma ordenança da parte de Deus para nossas vidas que estamos no caminho do Senhor, estamos no aprisco do Senhor, é de anunciar as boas novas. É que mesmo que em primeira instância a pessoa venha torcer o nariz, mas que nós venhamos falar do reino do Senhor, falar tanto das maravilhas do Senhor, quanto também da lei do Senhor, daquilo que Ele nos exige para que nós possamos chegar ao céu. Irmãos, mais vale uma palavra que amargue a nossa boca, irmãos, e que pareça que vai ser algo ruim, mas que venha edificar a nossa vida. A palavra do Senhor, ela nos confronta sim. E só existe avivamento a partir do momento que nós somos confrontados pela palavra do Senhor. A partir do momento que nós somos exortados ao arrependimento, dobramos o nosso joelho, lacrimejamos e choramos na presença do Senhor, nos arrependemos do nosso próprio eu, esvaziamos o nosso próprio eu e deixamos que o Senhor Jesus Cristo venha habitar a igreja. O Senhor Jesus Cristo está aqui nessa noite e Ele está para poder reavivar esta igreja, está fazendo cada vez mais conforme o querer e a vontade dele sobre a vida de cada um. No versículo de número 11, do capítulo de número 4, o Senhor ele vem falando sobre subvertir a alguns entre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como uma condição arrebatada do incêndio. Contudo, não vos convertes a mim, diz o Senhor. O povo estava com o coração. O povo estava com um coração que não queria se prostrar perante o Senhor. Mesmo com o profeta do Senhor chamado por Deus a estar levando arrependimento àquele povo, ainda assim eles estavam com o coração
Mas, irmãos, não há palavra de Deus que vá e volte vazia. Irmãos, às vezes você pode conversar com alguém, às vezes aquele seu vizinho, aquele seu familiar, que às vezes está fora dos caminhos do Senhor, e você acha que muitas das vezes aquela palavra que você lançou ali, às vezes não surtiu efeito. Irmãos, acalma. Uma hora Deus vai encontrar com ele. Igual a missionária Elizabeth gosta de falar. Se Deus ele não pega na reta, ele pega na curva, irmãos. E aí, a palavra que Deus usou para tu falar com eles, aí eles vão lembrar e vão dizer: realmente, aquilo que o irmão, que a irmã falou comigo naquele dia, foi Deus usando a vida dele para que eu não pudesse passar por isso. Porque sim, irmãos, quando nós não viemos pelo amor, nós viemos também pelo amor. Mas é que o amor, muitas das vezes, as pessoas acham que o amor é só passar a mão na cabeça, tapinha nas costas. Não. A palavra do Senhor diz que Ele aflige, o Senhor, Ele aflige aquele que Ele ama. O Senhor, Ele vai puxar as rédeas, irmãos. Se Ele tendo amor pela tua vida, e Ele tem amor por nossas vidas, Ele vai puxar um pouco de cabresto. Ele vai puxar assim, Ele vai apertar a situação para que nós possamos nos aproximar. E sabe aquela pessoa que se encontra lá fora? Ele vai puxar. E quando Ele puxar, irmãos, Ele vai entender: eu preciso ter um encontro novamente com o Senhor. Eu preciso verdadeiramente conhecer quem é o Senhor. E nós vemos que Amós, mesmo que sendo expulso daquele lugar, ele ainda continuou falando da palavra de Deus. Ele ainda continuou profetizando da parte do Senhor. Porque chegou um momento que ele estava incomodando de tal maneira que o próprio rei disse: olha, retira esse homem daqui. Porque basicamente, irmãos, ele era o único que estava indo na contramão. Quando nós vamos na contramão do mundo, muitas das vezes, lugares ao qual nós achamos que iríamos estar encaixados, não nos será o lugar ao qual Deus tem preparado. Santo Deus, aleluia. Sabe por que às vezes aquela amizade que tu tinhas de anos simplesmente desapareceu? Sabe por que muitas das vezes aquela pessoa que às vezes está direto na sua casa simplesmente do dia para a noite sumiu? É porque existem lugares e pessoas que Deus irá preparar para estar na tua caminhada, na tua jornada. Existem pessoas que Deus irá preparar, não são as pessoas que você acha que serão, não é no lugar que você acha que vai ser, porque ele até foi até Betel, mas aprouve ele sair daquele lugar. Mas ainda assim, o lugar não feriu a essência do profeta. O lugar não mudou quem era o profeta, porque o profeta ele tinha convicção em quem ele estava servindo, sobre quem ele estava falando, sobre a palavra de quem ele estava anunciando. Irmãos, nós só temos convicção plena a partir do momento que nós temos intimidade com Deus. Quanto mais nós tivermos intimidade com o Senhor, mais nós teremos convicção que é Ele quem está guiando os nossos passos. Irmãos, estudei, analisei, olhei para um lado e para o outro, e não vi em nenhum momento Amós questionando: ai, mas eu fui para lá, Deus me fez voltar. Ai, mas está difícil. Porque quem realmente quer fazer a obra, não olha em dificuldade, não olha o obstáculo, somente olha para o alvo, somente olha para o alvo, somente olha para aquele de onde vem o nosso socorro, irmãos. E ele ali esteve posicionado, e ali ele trouxe as palavras de arrependimento. E é por isso, irmãos, que neste capítulo de número 5, versículo de número 18, ele vem falar sobre isso, porque as pessoas estavam ouvindo, mas não queriam se arrepender. As pessoas tinham a oportunidade de ser avivadas naquele lugar, mas estavam com o seu coração. E o que aconteceu? Nós vemos
que é por isso que ele diz no capítulo de número 18: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Irmãos, ai daqueles que nos nossos dias querem ver o dia do Senhor e que estão com a vida de qualquer maneira, estão levando a vida dizendo que só porque está cantando aqui, está pregando ali, que tem agenda aqui, que está falando ali, que tem oportunidade aqui, que tem oportunidade ali. Irmãos, muitos que farão a obra ouvirão naquele grande dia: apartai-vos de mim, que eu não os conheço. Então mais nos vale, irmãos, permanecermos no querer e na vontade do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor nos ordena, mesmo que seja difícil, mesmo que seja árduo a batalha, mas que nós possamos fazer semelhantemente como fez Amós. Permaneceu falando do querer e da vontade do Senhor, permaneceu disperso em meio a uma comunidade, a uma era que estava dispersa na palavra de Deus. Então nós vemos que a partir deste momento, nós vemos que aquele povo ele fez indiferença sobre a palavra pregada. Mas aí nós temos uma palavra, irmãos, que não foi só julgamento, não foi só o ai de Deus que desceu sobre aquele lugar, mas também veio uma palavra de esperança. Olha, porque nós sabemos que Deus, ele é um Deus que ele não nos quer punir. Ele só punirá o ser humano se o ser humano se voltar contra ele. O ser humano ele só passará pelo fogo eterno se em vida não aceitar Cristo Jesus e não permanecer de pé, avivado pela palavra. Então é por isso que no final nós vemos que Amós ele traz uma palavra de consolo, de conforto. Aleluia, meu Deus! Porque, irmãos, o que Deus quer é que nós permaneçamos com a reserva de azeite até que Ele venha. Que nós possamos estar com o pavio que está fumegando, permanecer com ele aceso até a meia-noite, irmãos. Que nós possamos estar semelhantemente como Amós naquele tempo, estando com o Espírito Santo sobre nossas vidas, estando com Cristo Jesus em nossas vidas, proclamando coisas boas novas do reino para todo aquele que ouvir e for encontrado, que venha ter uma nova história escrita pelo Senhor. Que nós possamos cada vez mais estarmos proclamando sim o amor de Deus Pai, mas também, irmãos, as consequências daqueles que não permanecerem no capricho do Senhor. Que nós possamos cada vez mais estarmos com o nosso joelho dobrado e com o nosso olho voltado para o alto, que é de onde vem o nosso socorro. Que nós possamos cada vez mais somente estarmos como a noiva do Senhor, mantendo nossas vestes brancas, alvas, em meio a toda essa grande Babilônia que tem acontecido, que tem se levantado neste mundo, essa grande Sodoma e Gomorra que tem virado este mundo atual, aonde não existe mais a verdade, como a própria palavra fala, que hoje a verdade ela se converteu em mentira para o povo, e a mentira tem se tornado verdade aos ouvidos desses que estão ouvindo. Mas nós conhecemos a verdadeira verdade, nós conhecemos realmente quem é a verdade, quem é o caminho, quem é a vida, aquele ao qual nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, aquele que está cada vez mais buscando estar conosco, dia após dia, nos mostrando o caminho até os céus, irmãos. Os irmãos sabem que geralmente é um outro algo, mas foi dessa maneira que Deus me guiou nessa noite, que nós possamos permanecer, mesmo que nesses dias de aflição, mesmo que nesses dias de angústia, mesmo que nesses dias de desespero, mesmo nesses dias de trevas, permanecendo, sendo sal da terra e luz deste mundo, permanecendo diferentes, pois, deste mundo,
buscando cada vez mais estarmos deixando nossas vestes brancas, sem mácula, para que quando vier a meia-noite, nós estejamos com a nossa lamparina acesa. E aí vier, pois o anúncio, aí vem o noivo, nós possamos estar como aquelas 5 prudentes que estiveram ali preparadas para estar indo até o casamento. Que nós possamos cada vez mais estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, renovados. Não se deixe abater, irmãos, não se deixe abater, porque muitas coisas se levantam para querermos parar, mas maior é o Deus de nossas vidas do que aquele que está no mundo, irmãos. Assim eu gostaria de convidar a igreja para se colocar sobre os pés, para estarmos orando. Que Deus possa cada vez mais falar através da palavra dele sobre a vida dos irmãos. Que nós possamos cada vez mais buscarmos ao Senhor em espírito e verdade, para que nós possamos, semelhantemente a nós, semelhantemente a João, semelhantemente a todos aqueles que são exemplo de fé, permanecermos com a nossa fé inabalável, permanecermos como Paulo mesmo disse, permanecer com a nossa fé, retermos a nossa fé, guardarmos a nossa fé, depois de termos combatido um bom combate. Que nós possamos cada vez mais termos uma convicção que estamos levando a nossa cruz e estamos crucificados com Cristo, e que agora nós não vivemos mais de nosso próprio eu, mas que Cristo vive em nós, e que a chama do Espírito Santo de Deus venha cada vez mais arder em nossas vidas. Oremos e confiemos no Senhor. Soberano Deus, amadíssimo, grandioso Eterno Pai, Pai amado, Pai querido, mais uma vez, meu Senhor, estamos aqui na casa do Senhor, a tua noiva, a tua igreja, meu Pai, se encontra aqui, meu Senhor. Mais uma vez, meu Pai, nesta quarta-feira, meu Pai, de avivamento. Tu sabes, meu Senhor, que o avivamento, meu Deus, meu Pai, inicia-se, meu Senhor, com o nosso íntimo, meu Pai, com a nossa porta trancada, quando nós trancamos a porta, quando nós fechamos a porta do quarto e buscamos ao Senhor. Pai, que assim, meu Senhor e meu Pai, o Senhor possa cada vez mais estar avivando, pois, a tua igreja, os teus servos, meu Pai. Que a tua noiva, meu Senhor, permaneça de pé. Que a tua noiva, meu Senhor, cada vez mais permaneça, meu Senhor, com os ouvidos, meu Pai, limpos para ouvir a voz do Senhor, com os olhos, meu Pai, desobstruídos para poder ver, operar as maravilhas do Senhor em nosso meio. Pai amado, Pai querido, que nós possamos cada vez mais estarmos com a nossa vida, meu Pai, posicionada, meu Senhor, cada vez mais, meu Pai, mesmo que se levantando, meu Pai, as coisas deste mundo contra nossas vidas, mas que nós possamos permanecer como os remanescentes fiéis para com o Senhor, meu Pai. Aviva, meu Senhor, cada vez mais a tua obra, a tua igreja. Permaneça conosco, meu Pai, até, meu Pai, que o Senhor venha. Que nós possamos cada vez mais, mas somente exaltarmos, glorificarmos, bendizemos o nome do Senhor. Que assim, meu Pai, já possa operar continuamente. E que o Espírito Santo do Senhor, meu Pai, não venha, meu Pai, se apartar de nós. Que a presença do Senhor não venha, meu Pai, se apartar de nós. Que mesmo, meu Pai, que tudo venha faltar, meu Senhor, mas que não venha faltar, pois a presença do Senhor em nossas vidas. Pai amado, Pai querido, que a tua graça, meu Pai, nos baste, meu Senhor. Pai amado, nós sabemos, meu Pai, que a tua graça é suficiente para nossas vidas. Então que assim nós possamos cada vez mais estarmos convictos que o Senhor já tem nos guardado, está nos guardando e nos guardará continuamente, meu Pai. Que nós possamos cada vez mais estarmos, pois, debaixo da tua grande e potente mão. Assim, meu Senhor, debaixo das tuas grandes e potentes asas, meu Senhor. A sombra, meu Pai, do Senhor, nós possamos descansar, meu Pai. E que assim possamos fazer cada vez mais o que o Senhor tem para nossas vidas. Pai, toma-nos, meu Senhor, cada vez mais em tuas grandes e poderosas mãos. Assim te agradecemos, ao Senhor, e te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade em nome de Jesus. Uma salva de palmas. Quem agradece a Jesus.